O título da pregação de hoje é Frutos de uma Vida de Adoração. Frutos de uma Vida de Adoração. Nós estamos encerrando o ano, não propriamente dito em dezembro, mas nessa série de pregações que nós fizemos durante esse ano, e eu quero trazer à memória algumas dessas pregações. Se você se recorda, todo domingo, todo mês que tem o quinto domingo, nós estamos trabalhando especificamente sobre temas relacionados a louvor, a adoração, a pessoa do adorador. E nós falamos durante esse ano sobre pregações muito importantes para a nossa vida. Nós falamos sobre o papel do adorador, nós falamos sobre sacrifício vivo que nós precisamos entregar na adoração a Deus. Nós falamos sobre fé no meio das tempestades também, como é importante a gente adorar a Deus em todas as circunstâncias da nossa vida, não só nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis. E hoje nós estamos aqui terminando esse ciclo para falar sobre isso. Tudo isso que nós conversamos, tudo isso que nós falamos, aprendemos, também inclusive nas EBDs, hoje também com o Juan, que finalizou esse tema falando sobre a importância do cantar, a importância de louvar a Deus. Tudo isso, de acordo com esse texto de João, capítulo 15, do verso 1 ao 8, tudo isso precisa gerar frutos. Tudo isso é para que eu e você tenhamos frutos verdadeiros de uma vida de adoração a Deus. E eu acho que não poderia ser um texto melhor, porque assim como nós estamos terminando um ciclo, e finalizando esse ano sobre esse tema, os discípulos aqui nesse texto também estavam finalizando um ciclo. Eles estavam finalizando essa jornada terrena com Jesus. Esse capítulo 15 aqui é o último momento de Jesus com os seus discípulos. O último momento antes dele enfrentar a cruz. Se você voltar no capítulo anterior, você vai ver que é o lava-pés, essa última ceia que Jesus prepara para poder estar com seus amados discípulos, que ele caminhou durante 3 anos, que ele ensinou eles, orientou, pastoreou, puxou a orelha muitas vezes, e agora eles estão nesse último momento, onde Jesus vai trazer uma série de ensinos, falas importantes, para que eles pudessem compreender um pouco mais a natureza da obra de Cristo. E Jesus, nesse capítulo 15, fala sobre isso, sobre o papel do discípulo, sobre o papel do adorador. Ele diz, eu sou a videira verdadeira, e ele faz convites profundos para os seus discípulos. E eu penso que esse convite de Jesus também se estende a nós. Esse convite de Jesus também se estende a nós hoje, e eu tenho certeza que Deus tem coisas muito profundas para falar ao nosso coração. Então, a primeira grande lição que nós aprendemos nesse texto, no verso 4, se você tiver com o seu texto aberto aí, ele diz, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então a primeira grande lição que nós temos aqui nesse texto com Jesus é que se eu e você, se a gente quiser ser esses adoradores verdadeiros e que dão frutos verdadeiros, só tem uma maneira: nós precisamos permanecer em Cristo. A adoração que Deus espera de nós não é um evento, não é uma coisa pontual. Nós tivemos ali a nossa cantata na semana passada, que foi maravilhoso, e que é muito bom estar nesses momentos junto com a igreja, adorando a Deus, mas a nossa vida como cristão, ela não pode se resumir de evento a evento, de domingo a domingo. Deus espera mais de nós. Deus espera muito mais. A nossa fé não pode ser pingada, mas Deus espera que eu e você, que a gente permaneça nele. E esse permanecer, esse pertencimento significa essa constante conexão com Deus. Essa constante conexão com o Pai. As árvores, elas só dão frutos se elas estiverem com as raízes fixas, lá na terra, o tempo todo. Se você arrancar, ela vai parar de dar fruto. Então a árvore, ela precisa estar lá, conexão
propósito, tirando da terra o tempo todo, todos os dias, o nutriente que ela precisa. E assim precisa ser o meu estilo de vida, o seu estilo de vida como um adorador de Cristo. Eu fiz uma conta para que a gente pensasse juntos. A nossa semana, ela tem 168 horas. 24 vezes 7. 168 horas. O nosso culto aqui, que começou às 9h30, agora são 10h20 da manhã. Não deu nem uma hora. A gente vai chegar aí mais ou menos em 1h10 de culto a Deus. Você sabe quanto que isso dá em porcentagem? Não chega a 0,6%. Não dá nem 1%. Mais específico, 0,59,4%. Eu fiz a conta, né? Então, quase 0,6%. O que eu e você estamos fazendo nos outros 99,4% da semana? É isso que conta. Na verdade, o 100% conta. O que nós fazemos aqui todo domingo é muito importante. É mandamento do Senhor. E estamos aqui cantando, adorando, ofertando, participando da ceia. Mas e quando as portas se fecham? E quando passa-se o cadeado no portão? Como tem sido a minha vida de adorador a Deus? Como tem sido a minha vida de adorador no meu trabalho? Como é que tem sido a minha vida de adorador na faculdade? Como é que tem sido a minha vida de adorador quando eu estou sozinho? Quando não há olhos humanos me vendo? A nossa vida vale muito, principalmente nesses momentos. O convite de Jesus é: permaneçam em mim o tempo todo. Como nós vamos viver os outros 99,4% da semana vai determinar se de fato estamos permanecendo no Senhor ou se apenas estamos vivendo de evento em evento. Se você quer fruto, se você quer ser esse adorador, e são esses que o Pai procura, lembre-se do texto de João capítulo 4, na conversa de Jesus com a samaritana, são esses verdadeiros que o Senhor procura. Se você quer ser esse verdadeiro adorador, Deus espera de nós essa constância. Deus espera de nós esse pertencimento. Deus espera de nós essa entrega, para que a gente seja esse terreno fértil para a mão dele, para a obra dele. E não tem como, quando nós pensamos nisso, né, quando nós nos entregamos completamente a Deus, quando nós entregamos o 100% a Deus, a verdadeira adoração, ela gera transformação. A verdadeira adoração transforma caráter. Olhe comigo o verso 2. Vamos reler o verso 2 comigo, onde ele diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então, se eu e você optarmos por permanecermos em Cristo, não tem como estar do mesmo jeito. Qualquer pessoa que de fato encontra Cristo, se entrega e tem um relacionamento profundo com Jesus, nunca mais é o mesmo. Nós somos constantemente transformados. Constantemente transformados e moldados segundo esse caráter de Cristo. E quando a gente fala de poda, eu não sou um mestre em botânica, né? Eu tive que ler um pouco sobre isso. A poda, ela é uma coisa essencial para a árvore. Essencial. Porque é normal, em algumas circunstâncias, ali talvez nascer um galho meio torto, ou algum galho que não está dando fruto certinho. Então é necessário que aconteça a poda, para arrancar aqueles pedaços, para tirar aquilo que não está dando certo. A poda serve para muitas coisas, inclusive para talvez mostrar o direcionamento para onde essa árvore precisa crescer. E Deus quer fazer exatamente isso na nossa vida. Deus quer continuar nos podando, moldando, para que a gente continue crescendo no caráter de Cristo. E olha, dói. Não é fácil. Dói. Ser moldado por Deus dói. Muitas vezes.
Porque a gente precisa tirar coisas da nossa vida que não servem mais. A gente precisa abandonar hábitos que não servem mais. Talvez parar de frequentar lugares que não nos pertencem mais. Mas isso é para o nosso bem. Se a gente crê nisso, se a gente crê na palavra, se a gente crê que Deus tem o melhor para nós, então a gente precisa dar esse passo de fé. E entender que Deus faz isso porque Ele ama. Deus faz isso porque Ele cuida. E Ele cuida muito bem dos seus filhos. Deus tem um plano muito maior para nós. O Cristo que eu e você adoramos é o Cristo que nos molda. Que nos chama como estamos, mas quer nos trazer para isso. E não tem como, já que o texto aqui ele fala de videira e frutos, né? Não tem como não pensar nessa ideia maravilhosa. Jesus, como Deus, extremamente sábio, né? Porque o fruto da árvore é uma beleza, não é verdade? É muito bonito ver quando uma árvore dá fruto. E a gente tem um grande exemplo aqui no nosso quintal, não é verdade? Essa grande árvore aqui, mangueira, com essas mangas, já estão ficando bonitas ali. Mas preste atenção, o fruto na árvore é muito bonito, não é verdade? Mas se ele ficar na árvore, ele não tem serventia nenhuma. Se ele ficar muito tempo na árvore, sabe o que acontece? Vai estragar. Então, o fruto, para que ele também tenha utilidade, ele tem duas opções. Ou ele precisa ser colhido e plantado, para que ele gere uma nova árvore, e dessa nova árvore outros frutos. E uma árvore tem muita utilidade, não é verdade? Sombra, produz oxigênio, não é verdade? E uma outra opção que o fruto tem é o quê? Servir de alimento, não é verdade? O fruto precisa servir de alimento. Se não tiver essas duas opções, ela cai no chão e ela vai apodrecer. E não vai ter serventia nenhuma. Jesus nos convida para sermos frutos que têm propósito. Para sermos o alimento do mundo. Porque se Cristo vive em nós, nós temos a maior mensagem, o maior alimento que o mundo precisa ouvir. Então, Deus transforma o nosso caráter. Nós pertencemos a Ele, nós geramos fruto para alimentar o mundo, para fazer com que o mundo conheça o seu amor, para fazer com que o mundo conheça a sua graça. Olha o convite profundo que Deus faz para nós. O fruto que não serve, vira lixo. Deus não espera isso de nós. Deus com certeza espera que a nossa adoração seja contínua e que Deus use a nossa vida como um alimento para o mundo. O que nos leva ao terceiro ponto, de que essa adoração genuína, o nosso verdadeiro fruto, sempre vira serviço. A verdadeira adoração sempre vira serviço. No verso 8 ele diz assim, releia comigo o verso 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Deus não é glorificado pelas falas bonitas. E a gente às vezes sabe falar muito bonito. Deus não é glorificado por causa disso. Deus não é glorificado por causa da beleza do culto, ou por causa, né, talvez da grande entonação das nossas vozes. Deus se importa, mas também não é só isso. Deus é glorificado por vidas úteis para o reino. Deus é glorificado quando usamos a nossa vida em prol do reino. Deus é glorificado quando damos frutos para Ele. Quando pessoas saem das trevas e vêm para a luz. Porque Deus usou a nossa vida para alimentar essas pessoas. Olha que poderoso isso. Então Deus está nos convocando para suprir as necessidades do irmão. Para poder gerar discípulos. Para sustentar a fé de alguém, para fortalecer a igreja, para transformar as nossas famílias, para transformar o ambiente onde a gente está, transformar o nosso trabalho, transformar a nossa faculdade, através do testemunho da nossa fé, através dos frutos que a gente gera. A adoração prática, se você quiser saber o que é, em uma frase, Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra. E não apenas ouvintes.
Se você lembrar disso, tá ótimo. Qual é a verdadeira adoração? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. E é uma conexão tão profunda que eu gostaria de finalizar pensando nessa vida do adorador com uma história. Gostaria de finalizar para que a gente tire algumas lições também com uma história. A história do porco. Desculpe os palmeirenses, não tem nada a ver com isso, tá? A história do porco. Diz a história que havia um grande professor de filosofia com seus alunos. E desses alunos, quem é professor, né? Nem todos os alunos são iguais, né? Geralmente tem aqueles alunos que se aplicam mais. Ele tinha 2 alunos que eram muito bem aplicados, que estudavam e queriam conhecer mais a filosofia. E o professor, muito feliz com o desempenho desses alunos. E um dia o professor disse assim para eles: olha, eu estou impressionado com o desempenho de vocês. Se vocês continuarem assim, um dia nós vamos subir a montanha e eu vou levar vocês para conhecer o grande sábio que mora na montanha. Rapaz, aí eles ficaram animados, hein? Aí eles se dedicaram ainda mais nos estudos. Passou algum tempo, o professor disse: parabéns, vocês conseguiram. Amanhã vamos subir a montanha para conhecer o grande sábio. Cheguem cedo amanhã, tá bom? Os alunos, tá bom. No dia seguinte, os alunos indo para a escola encontrar o professor, né? Eles tinham que passar no meio da cidade, mas todo dia de manhã tinha uma feira. Eu gosto de feira, hein? Daqui a pouco tem um pessoal que vai para feira comer. Tinha lá uma feira na cidade e o pessoal acordava cedo para ir para a feira, levando lá suas coisas, alguns levavam seus rebanhos para poder ir para a feira. E aí os alunos esbarram ali no meio daquela gente e eles veem um pastor de ovelhas, jovem, levando o seu rebanho, e no final do rebanho tinha um porco. O porco estava machucado e o porco estava andando meio mancando e ele estava atrasando o jovem para chegar na feira. E o jovem, irritado, batia no porco. E o porco, que continua sendo porco, não andava mais rápido com isso. Continuava atrasando o jovem para chegar na feira. Eles estavam olhando essa cena e de repente chega um senhor já de cabelos grisalhos e ele chega para o jovem e diz assim: eu posso carregar o porco? O jovem olha e disse: eu não tenho dinheiro para te pagar. Não tem problema, eu levo o porco. Aí ele falou: se você quiser, fique à vontade. O senhor pega o porco, coloca o porco nas costas e começa a levar o porco. Os jovens vendo aquela cena ficam impressionados, porque o jovem olhava para trás como se zombasse do senhor, dizendo: velho doido. E o porco com certeza não estava grato, né? Porque ele é um porco, né? Então gratidão não é uma coisa natural de porcos, né? Ou seja, ele não estava tendo gratidão de ninguém, mas estava levando o porco. E eles ficaram assim, essa cena ficou na mente deles. Chegaram na escola e contaram a cena para o professor. Professor da filosofia, por que você acha que esse senhor carregou o porco? E o professor disse assim: com certeza ele carregou pela consciência dele. Ele nunca iria, talvez, dormir em paz se soubesse que aquele porco estava sofrendo. Então ele fez porque a consciência, toda vez que ele se lembrasse do porco, ia acusá-lo. Então ele fez pela sua consciência. A resposta pareceu muito boa para os jovens e lá vão eles, subindo a montanha para encontrar o grande sábio. Ao chegarem na casa dos sábios, depois da longa jornada, pasmem vocês, ao abrirem a porta, quem era o sábio? O senhor que carregou o porco. Os jovens ficaram encasquetados, né? Falou: ué, como assim? E com vergonha de perguntar para ele o porquê que ele carregou o porco. Passou-se a tarde, o dia, né? Eles ficaram lá o dia aprendendo com aquele grande sábio. Muitas coisas. Foi um dia muito produtivo. Mas eles ficaram com vergonha de perguntar. Ao final do dia, o sábio perguntou: tem mais alguma coisa que eu possa ajudar vocês? E eles aproveitaram a oportunidade para dizer: tem. A gente tem uma pergunta.
De manhã aconteceu o fato lá e você carregou o porco. Eles contaram a história. E o sábio disse assim: de manhã? É, de manhã. Um porco? É, o senhor carregou um porco, colocou e carregou. Rapaz, não me lembro. E eles ficaram indignados. Como é que alguém carrega um porco e não lembra? E eles foram embora, sem a resposta. Quando eles estavam descendo a montanha, o professor começou a rir, né? Começou a rir. E os alunos perguntando: poxa, outro louco. Um carrega o porco e não lembra, né? O outro começou a rir sozinho. E de repente o professor diz assim: não, eu não tô louco, não. Quando eu respondi vocês, eu respondi porque um filósofo carregaria um porco. Ele carregaria um porco por causa da consciência dele. O sábio carrega o porco pelo que ele é. É tão natural dele fazer as coisas que ele nem se lembra que fez. E essa é a história. E agora eu quero trazer algumas lições para nós, baseada no texto e no estilo de vida que Deus espera que a gente tenha. O verdadeiro adorador frutífero, ele faz o bem mesmo que ninguém esteja olhando. Não é uma questão de quem está olhando ou quem não está olhando. Esse sábio carregaria o porco da mesma maneira que faria qualquer outra coisa, mesmo que ninguém estivesse olhando. A segunda lição é que o verdadeiro adorador pode até ser motivado pela consciência moldada por Deus, mas isso precisa ir além. A gente precisa chegar num ponto em que fazer sacrifício, servir ao outro, é natural em nós. E como é que a gente sai de um estágio para o outro? Como é que a gente sai de um estágio para um? Eu, por exemplo, talvez até carregaria o porco. Mas você sabe como, né? Essa porcaria de porco aqui, pô, tá me atrasando, né? Provavelmente eu faria reclamando. Como é que a gente sai de um estágio, de um para o outro? Fazendo 1000 vezes, 10.000 vezes. Servindo de novo, de novo, e de novo, e de novo. Até a gente ser completamente moldado, até aquilo ser parte da nossa natureza, em que a gente não escolhe. Eu não escolho cortar a grama ou limpar o banheiro, isso é tão natural que a gente faz por amor. A gente faz pelo que a gente é. O verdadeiro adorador, ele frutifica o ambiente pela sua postura, pelo seu jeito de viver. Você vê na história que o sábio não deu discurso, ele não ficou procurando resposta. Ele foi e fez. E esse é o grande exemplo sobre darmos frutos. O verdadeiro adorador pratica tanto que isso se transforma a sua natureza. Não é mais o que ele faz, é o que ele é. E esse é o grande convite de Deus para nós. Sermos adoradores, não fazer adoração. Sermos verdadeiros adoradores. Pense sobre isso e pergunte para si mesmo nessa manhã: eu estou apenas cantando a Deus? Ou eu estou apenas reclamando? Eu estou cantando, mas a minha mente está em outro lugar. Eu estou sendo um adorador? Ou estou apenas fazendo a adoração? Oremos. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Pai, por tua graça e a tua misericórdia. Pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados. Pedimos que o Senhor nos perdoe todas as vezes que falhamos. Sabemos que precisamos crescer, amadurecer, Pai, desenvolver a nossa fé, permanecer no Senhor. E que o Senhor nos ajude, Pai, nos molde e nos mostre todos os dias o que precisamos fazer. Aonde quer que o Senhor nos coloque essa semana, Pai, que possamos ser adoradores. Que possamos levar a luz de Cristo. Que possamos mostrar, não só com as palavras, mas através do nosso exemplo, a fé que professamos. Para que o mundo conheça a Ti e a Tua obra em Cristo. E é no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém.